A população economicamente ativa no Brasil hoje está em torno de 100 milhões de pessoas. Né? Esta é a força de trabalho existente no Brasil. Né? Nós nascemos como classe trabalhadora desde o início, de um contexto de precarização. Bastaria dizer que o assalariamento da classe trabalhadora se deu a partir da abolição da escravatura. Os escravos foram libertos, deu-se a abolição, iniciou-se o assalariamento da classe trabalhadora, a formação do operariado, isso no final do século XIX para o início do século XX, mas as nossas classes dominantes são tão brancas, escravocratas e senhoriais, que elas recorreram ao trabalho assalariado imigrante, branco, italiano, alemão, espanhol, português, as migrações intensas, por exemplo, do Japão e depois do chinês, etc. E formou-se, digamos assim, uma classe trabalhadora sempre muito pautada pelos níveis de precarização. Num primeiro momento, né, os seus núcleos industriais começaram a se desenvolver em cidades como São Paulo, Rio e outras capitais. Uma massa trabalhadora urbana, rural, também começa a se desenvolver, especialmente nas fazendas do café, tá certo? Por exemplo, em Campinas, o primeiro assalariamento aqui que houve foi um experimento em meados do século XIX com italianos. Não é? E, ao mesmo tempo, uma classe trabalhadora, digamos, muito minoritária nesse primeiro período, vamos dizer assim, os inícios do século XX, no setor de serviços, muito minoritário. O que nós vimos ao longo do século XX foi a explosão do setor industrial, né, que fez com que o Brasil, especialmente a partir de Getúlio Vargas, 30 a 54, né, pegando o longo período Vargas, inclusive pulando aí o período que o Vargas esteve fora, que entre 46, 50, que o governo foi o Dutra, né? E especialmente durante a ditadura militar, né, houve um processo enorme de expansão industrial. Por exemplo, né, o ABC Paulista, setor de ponta da economia brasileira durante o milagre econômico da ditadura militar, o ABC Paulista, ele se desenvolve inicialmente com Juscelino Kubitschek e tem o seu grande impulsão com a ditadura, quando Ford, Volkswagen, General Motors, etc., se esparramam no Brasil. Né? O que caracterizaria esta classe trabalhadora? Uma classe trabalhadora, né, que sofria uma intensidade da exploração do trabalho, uma forte exploração do trabalho, pautada, comparada com os outros países, especialmente os países centrais, né, que se caracterizava pelo aumento da chamada mais-valia absoluta, ou seja, prolongamento da jornada de trabalho, né? E aumento também da mais-valia relativa. Isto tipifica uma classe trabalhadora superexplorada. Por exemplo, enquanto nos países capitalistas centrais, né, podemos pegar Estados Unidos, mas especialmente Inglaterra, França, Alemanha e outros, né, a diminuição da jornada de trabalho era compensada pelo avanço tecnológico e pelo incremento e intensidade do trabalho, então diminuía-se a mais-valia absoluta e aumentava-se a mais-valia relativa. No Brasil, sempre que foi possível, né, ampliavam-se as duas dimensões da mais-valia, tanto a relativa quanto a absoluta. O que fez, inclusive, com que Rui Mauro, Florestan Fernandes, eu próprio na minha tese de doutorado, mas especialmente a grande contribuição pioneira aí foi do Rui Mauro, falasse em superexploração do trabalho no Brasil. Quer dizer, aqui a classe trabalhadora, além de trabalhar longas jornadas de trabalho em ritmo intenso, diz o Rui Mauro, o custo de remuneração da força de trabalho é pago abaixo dos seus níveis necessários para a sobrevivência. Este é o que caracteriza a nossa classe trabalhadora. O que mudou, tá certo, dos anos 70, 80, 90 do século passado para cá? A explosão dos serviços. Esse é um fenômeno mundial, né? E não, por exemplo, vocês nunca vão ver nos meus livros, nunca vão ver a sociedade pós-industrial ou a sociedade de serviços. Me parece um equívoco grande isso. Eu sempre digo que os serviços, na medida em que eles passam a ser, digamos assim,
explorados visando lucro e privadamente, eles sofrem uma transformação capitalista dentro deles. Assim como a indústria, antes da Revolução Industrial, era uma indústria, tá certo, pré-capitalista, a indústria capitalista é a produção generalizada de mercadorias. Assim como o mundo rural, antes da Revolução Industrial, era o mundo nos feudos, e antes dos feudos, tá certo, no mundo grego-romano, nas fazendas da escravidão clássica, o mundo... As fazendas tornaram-se, a partir especialmente da Revolução Industrial e do século XIX, fazendas capitalistas, que transformaram e tornaram-se empresas rurais capitalistas. O que nós estamos vendo nos últimos 40, 50 anos é um fenômeno mundial, repito, uma explosão do setor de serviços. E uma explosão que se deve à privatização do setor de serviços, ao fato deles gerarem lucro, ao fato deles passarem a ser explorados pelas grandes corporações capitalistas, tá certo? Ao fato de que esse período marcou uma explosão do mundo informacional digital, maquinária informacional digital, computadores, smartphones, tudo isso que hoje, digamos assim, domina o mundo produtivo em todos os sentidos, e, claro, numa fase muito pesada de neoliberalismo, né? Reestruturação produtiva permanente do capital e hegemonia financeira. O resultado é um proletariado, um novo proletariado de serviços, esse é o tema do meu livro O Privilégio da Servidão, né? O novo proletariado de serviços da era digital, que gera lucro, frequentemente gera mais-valia, porque é um completo equívoco imaginar que a mais-valia só é gerada pelo operário de macacão no mundo industrial ou o proletário rural, boia fria, como se chamava na bela definição clássica da Maria Conceição de Incal, né? Os boias frias dos anos 70, 80. Né? O proletariado de serviço também gera lucro, isso não paira nenhuma dúvida, e frequentemente mais-valia. Então a exploração, a superexploração atinge os três setores. O que acontece é que no setor de serviços há um enorme processo de proletarização, que atingiu não só trabalhadores do fast food, trabalhadores motoboys, trabalhadores de hotéis, trabalhadores dos hipermercados, né? Mas também médicos sofreram um processo de proletarização. Hoje um jovem médico que é de família pobre, ele vai ter que trabalhar 3 ou 4 empresas de saúde, de convênio de saúde, para ele poder ganhar um salário que não é alto. 3 ou 4. O teu tempo de consulta dele é controlado. Há jovens advogados hoje que ficam perambulando como intermitentes nos escritórios para tentar uma causa e são considerados sócios do escritório. Ou seja, tem que pagar às vezes para trabalhar. Então, agora vocês imaginem aquelas profissões, trabalho dos cuidados, trabalhadora doméstica, trabalho de limpeza, eletricistas, trabalhadores do Uber, Cabify, 99, essas empresas de entregadores de comida, iFood, Rap, toda essa massa de proletários, né, que se esparrama a partir do mundo digital.